Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Disse o Senhor Jesus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar a respeito de orar para que a presença do céu seja uma verdade na vida, para que o céu desça sobre as nossas vidas. E a oração, irmão, é a base para que isso venha a ser uma realidade. Porque nós estamos aqui para sermos segundo o coração do Senhor, segundo a vontade do Senhor Jesus. E Cristo Jesus veio com um objetivo único. Ele veio para invadir o império das trevas com o reino dos céus. Aleluias! Eis o objetivo do Senhor: invadir o império das trevas com o reino dos céus e dessa forma resgatar o homem que está escravizado pelo maligno. E o Senhor Jesus deixou-nos uma oração modelo. E esta oração, irmãos, nos dá uma clara instrução de como podemos cooperar com Deus nessa missão de trazer a atmosfera do céu até a terra. E assim tomarmos posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Oh, muito bom, irmãos, muito bom estarmos em comunhão com o Senhor. É muito bom deixarmos o Espírito Santo de Deus nos envolver. E assim, irmãos, quando nós deixamos as coisas de Deus encontrar lugares em nossos corações, nós podemos ver a vitória que nos é reservada pelo Senhor. E a primeira parte desta oração, a oração do Senhor, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, o Senhor Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira parte. Irmãos, o título Pai é um chamado para um relacionamento, não é verdade? Quando você trata o Senhor como Pai, você está sendo chamado e você está querendo um relacionamento com Deus. Jesus é o Senhor e lhe devemos toda a obediência, mas Deus é Pai e por isso lhe devemos todo o nosso amor. Oh, glórias! Efésios capítulo 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui em Efésios, irmãos, que o Senhor é o nosso Pai. Ele é aquele que faz as coisas acontecer em nossas vidas. E outro aspecto dessa primeira parte da oração é santificado. E santificado significa reverenciado. É também uma expressão de louvor, meu amado. No livro de Apocalipse fica claro que a principal atividade no céu é o louvor e a adoração. Oh, glórias! O mesmo deve ser para o crente aqui na terra. Aqui na terra, hoje, quanto mais vivemos como cidadão dos céus, mais as atividades do céu estarão presentes no nosso estilo de vida aqui na terra. Se eu busco as coisas lá do alto, se eu quero vivenciar as coisas lá do alto, o reflexo disso na minha vida cotidiana é a presença do Senhor, é o mover do Senhor, é o reflexo das coisas do Senhor. E isso é muito bom, e isso edifica nossas vidas, e isso abre comunhão para nós podermos chamar o Senhor de Pai, para nós estarmos na presença do Senhor, estarmos com Ele. Oh, glórias! E lembrando, irmãos, que a adoração deve ser a nossa maior prioridade na vida cristã. A adoração é uma das nossas maiores prioridades na vida cristã, porque devemos adorar continuamente ao Senhor, e Deus é louvado continuamente nos céus, e assim também nós devemos louvá-lo continuamente. E esse louvor, irmãos, expressa-se de muitas formas, em ações, em conversas, nos louvores. Enfim, nós podemos adorar a Deus de muitas formas, e é necessário que seja um hábito em nossas vidas. Salmos capítulo 22, versículo 3,
afirma que Deus mora em meio aos louvores. Deixe-me ler para você. Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém? Então esta é a verdade do Senhor, amados. O Senhor tem prazer na nossa adoração, tem prazer no nosso louvor, e nós, como homens que buscamos as coisas lá do alto, que queremos comunhão com o Senhor, precisamos cada vez mais buscar isto para a nossa existência, buscar isto para a nossa vida no dia a dia. Amém? Outra coisa sobre o louvor, irmãos, que é realmente surpreendente, é que trata-se do mais alto nível de guerra espiritual. O louvor, ele desbarata o reino das trevas. O louvor quebra a ação do maligno. E ainda, na oração do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o ponto principal da oração, amados. Veja, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É o ponto central dessa oração, desse ensinamento de Cristo. Quando oramos para que venha o seu reino, estamos pedindo ao Senhor que faça prevalecer as regras, a ordem e os benefícios do seu mundo sobre este que vivemos, até que este fique tendo a mesma aparência daquele. O Senhor nos diz em determinada parte que somos chamados para mudar este mundo, para transformarmos esse mundo, para dar uma nova aparência a este mundo. E quando nós, irmãos, estamos clamando, venha o teu reino, nós estamos buscando as coisas do Senhor, e através da nossa vida estamos imprimindo nesta terra, imprimindo neste mundo as características comuns aos céus. E eu, como servo do Senhor, você, como servo de Deus, precisa imprimir no teu dia a dia, onde você está, a presença, a real presença do Senhor. É isso que acontece, amado, quando os enfermos são curados, ou quando os endemoniados são postos em liberdade. Quando isso acontece, amados, é uma manifestação das coisas lá do alto, uma manifestação do Senhor, das coisas maravilhosas dos céus. O mundo do Senhor entra em choque com o mundo das trevas, e o seu mundo, o mundo do Senhor, é sempre vencedor. João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Amém. Muito bom mesmo sabermos que o Senhor faz coisas extraordinárias quando nós buscamos a sua vontade, quando nós buscamos o seu reino. Irmãos, a nossa batalha é sempre uma batalha para ganhar o domínio desta terra, o domínio contra o reino do maligno. O cristão, através da oração, é que faz com que o céu se expresse aqui neste mundo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que estamos aqui para fazermos a vontade do Senhor. E quando o crente ora de acordo com a vontade revelada de Deus e com fé, as circunstâncias terrenas se alinham com as celestiais e as coisas do Senhor acontecem maravilhosamente. Tudo que tem permissão de existir no céu deve ser liberado aqui na terra, e tudo que não tem permissão de existir no céu deve ser amarrado aqui na terra. Mateus capítulo 16, versículo 9, nos ensina a respeito dessa questão. Deixe-me ler para você, Mateus capítulo 16, versículo 9. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo que tem permissão de existir no céu deve ser liberado aqui na terra. E tudo que não tem permissão de existir no céu deve ser amarrado aqui na terra. Você entende isto? Isso quer dizer, meu irmão, que tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é pecaminoso, que é impuro, que contraria os preceitos de Deus, essas coisas precisam ser eliminadas das nossas vidas. Não pode coexistir na nossa existência.
De forma alguma, porque nós somos lavados, purificados para recebermos as coisas lá do alto, para termos a comunhão com o Senhor, e não podemos encontrar lugar em nosso ser para permitir que as coisas contrárias, que não existe nos céus, o pecado, as coisas ruins, venham a existir dentro de nós, e nós temos autoridade para ligar e desligar esta verdade. E ainda Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, na oração do Senhor, Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, será que no céu há alguém passando fome? Claro que não, evidentemente. E nós temos consciência, irmãos, que temos o amparo do Senhor, porque Deus tem prazer em amparar a vida dos seus. Deus tem prazer em abençoar os seus servos, mas nós não podemos nos deixar levar pelo abuso de alguns líderes, de alguns pastores, nesta área, a área chamada prosperidade, e desta forma eliminarmos por completo esta possibilidade na vida da gente. O Senhor nos diz que Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos fazer próspero, e nós precisamos tomar posse dessa verdade. Salmos capítulo 35, versículo 27, o Senhor afirma: cantem de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Então, irmãos, a prosperidade, ela é uma realidade. Ela é uma realidade, mas nós não podemos nos deixar tomar pelos ensinamentos que temos hoje e desta forma apagar por completo essa bênção de Deus na vida da gente. Terceira epístola de João, versículo 2. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, isso quer dizer que o Senhor tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos dar as coisas, tem prazer em fazer promessas e cumprir promessas aos seus servos. Isso aqui é uma verdade bíblica, mas nós não podemos deturpar esta realidade e querermos imprimir nisso aqui aquilo que Deus não está falando. Deus está dizendo que teremos e haveremos de ter provisões completas, a exemplo do que temos no céu. A mesma coisa que teremos no céu, teremos aqui na terra, provisões para uma vida que seja digna, uma vida digna aos olhos do Senhor. E o céu é o padrão para o mundo material do cristão. Teremos aqui o suficiente para toda boa obra. E nós não podemos confundir as coisas, irmãos, e deturpar a palavra de Deus e começar a prometer aquilo que Deus não prometeu, aquilo que Deus não falou. E nós precisamos ter cuidado com essas coisas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós vemos aqui, irmãos, que a prosperidade que Deus promete aqui na sua palavra não é para o nosso uso pessoal, não é para nosso bel prazer, mas sim para nós superabundarmos em toda a boa obra, para nós sermos úteis no reino do Senhor, para nós sermos pessoas suficientemente aptas a fazermos as coisas para o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor acima de todas as coisas, Ele ampara os seus servos e Ele dá o suficiente para que nós possamos ter e viver. Amém? E diz ainda o Senhor Jesus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Irmãos, será que no céu há falta de perdão? De forma alguma. O céu nos dá um modelo para os nossos relacionamentos aqui na terra. Os céus, o Senhor é um modelo para os nossos relacionamentos. Jesus introduz aqui a noção que devemos buscar cada dia mais vivermos de bem com o próximo, amar o próximo, estarmos em comunhão com o próximo, buscando do Senhor o perdão e também perdoando aquele que é o nosso próximo. E nós, irmãos, como homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, devemos ter no coração o mover do Espírito, para que nós possamos perdoar os nossos devedores,
Porque Cristo, primeiro, Ele nos perdoou. E a exemplo de Cristo, amados, precisamos eliminar de nossos corações todo rancor, todo ódio, toda falta de comunhão com o próximo. E se porventura há algum problema, é preciso que isso seja erradicado por completo, que o perdão seja liberado, que nós possamos perdoar, para que assim possamos também sermos perdoados por Cristo Jesus, porque Ele fez isso por nós. Ele fez isso quando nós não merecíamos, quando nós éramos pessoas cheias de pecados, totalmente nas trevas. Cristo Jesus compadeceu-se da minha vida, compadeceu-se da tua vida e nos perdoou, nos purificou e nos fez novas criaturas. E nós, irmãos, a exemplo desta palavra, a exemplo de Cristo Jesus, devemos ter o coração sensível ao mover do Espírito Santo. Por final, irmãos, Jesus diz ainda: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, não há tentação nem pecado no céu, com certeza. Ficar longe do pecado é o que nos mostra na prática que nascemos de novo. Irmãos, é impossível alguém que diz ter nascido de novo, alguém que afirma que é uma nova criatura, que ama o Senhor Jesus, alguém que quer comunhão com Deus, é impossível que essa pessoa viva na prática do pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 8 até o 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente, a palavra. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Você entende, amado? Você vê como é? E o Senhor Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala para nós pedirmos a libertação do mal, a libertação do pecado, para que o Senhor venha nos purificar, nos fazer novas criaturas. E nós, depois dessa mudança, dessa restauração, dessa nova vida, não podemos de forma alguma abraçar o pecado, sentarmos com o maligno, sentarmos com o diabo e termos e possuirmos em nossas vidas prazeres e satisfações que neguem na sua prática a Cristo. Irmãos, o pecado precisa ser eliminado, esse mal precisa ser eliminado de nossas vidas, e o Senhor nos dá condições. O Senhor nos diz que não há pecado, que não há tentação que seja superior à força humana, porque o Senhor já nos preparou para vencermos o maligno, para vencermos as dificuldades, para vencermos as tentações. Orar desse modo, irmãos, é importante, porque nos faz encarar a necessidade que temos da graça e ajuda-nos a alinhar o nosso coração com o céu em total dependência de Deus. Portanto, não deixe de orar e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque isso é bom, isso é importante. As palavras livra-nos do mal, na verdade significa livra-nos do maligno. Um coração modelado de acordo com o céu tem muito sucesso na guerra espiritual. Ele é capaz de pisar sobre a cabeça do maligno. Ele tem poder para vencer o diabo. E é por isso, irmãos, que está escrito: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, amados, é necessário que nós estejamos buscando do Senhor essa orientação, estejamos observando essa orientação e estejamos orando com Deus, orando segundo aquilo que Cristo ensinou, preparando a nossa vida para encaixar nas verdades de Cristo, para que assim possamos ter poder, ter autoridade para vencermos este mundo, para tomarmos esse mundo, para exemplo de Cristo Jesus, invadir o império das trevas com o reino dos céus. Oh, glórias a Deus por isso. A honra que é de poder orar ao Pai em nome de Jesus vai além da nossa compreensão, meu irmão. Jamais poderemos compreender
tamanha honra que nos foi concedida pelo Senhor. Somos representantes do Senhor aqui na terra, embaixadores do mundo celestial nesta terra. E nossos clamores, irmãos, todos eles, com certeza, tocam o coração de Deus. Vidas santificadas, purificadas, essas vidas são poderosas nos clamores. O Senhor nos diz: muito vale por sua eficácia o clamor do justo, o clamor do homem santo, o clamor do homem puro. E nós, amados, devemos orar até que haja a quebra na linha do maligno, até que haja uma destruição da ação do poder do diabo. Nós devemos exercer a autoridade que nos foi dada por Deus para executar a vontade de Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. E quando nós tomamos posse da palavra do Senhor, meu irmão, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, quando nós deixamos o poder de Deus manifestar através de nossas vidas, coisas extraordinárias acontecem. E o Senhor Jesus disse que obras maiores fariam. E isto, irmãos, está condicionado a uma vida segundo a vontade de Deus. E que nós estejamos observando os ensinamentos de Cristo Jesus, inclusive em relação à oração do Senhor, praticando essas verdades, para que Deus venha manifestar a sua glória através de nossas vidas, que somos canais do Senhor para fazermos a obra dele aqui nessa terra. E que Deus te abençoe muito e que tu tenhas um coração aberto para essas verdades, em nome de Cristo Jesus.